Essa semana, por algumas razões, eu fiquei triste. E a tristeza não quis sair do coração. Deveria ter talvez antecipado o retiro do acampamento dos adolescentes para me alegrar. Situações, momentos, ocasiões entristecem às vezes o nosso coração. Não estou falando de depressão, não estou falando de uma situação caótica, eu estou falando de um sentimento, tristeza. Eu depois pensei, mas eu vou trazer qual palavra no final de semana, no domingo? Se o meu coração está triste, não estou a fim de sorrir, eu não estou a fim de dar gargalhadas, não estou a fim de pular de alegria. Tem uma certa placa em alguma casa aí da nossa região aqui, onde diz o seguinte: aqui até a tristeza dá pulos de alegria. Não era a minha situação. A tristeza, ela pode tomar conta. O que a gente faz com ela? Quando essa nossa alma começa a derramar lágrimas, quando esse coração nosso começa a chorar, o que eu faço com isso? Será que a tristeza serve para alguma coisa? Será que ela poderá me ajudar em alguma situação? Não é melhor a gente procurar alguma coisa que arranque a tristeza do coração e faça a gente novamente pular de alegria, vibrar de todo o coração? Nem sempre é assim. Obviamente algumas tristezas não devem estar na nossa vida, mas outras às vezes começam a tomar conta, e há lágrimas da nossa alma. E você sabe muito bem, porque você é um ser vivo, como isso funciona quando a lágrima do coração é derramada. O que você faz com isso? Texto do Salmo 30, versículo 5, diz o seguinte: o choro pode demorar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Promessa maravilhosa. Aí você chora a noite toda, às 5 da manhã, o choro vai embora e a alegria vem? Não. É verdade que na nossa vida há processos, e o choro só acaba quando esse processo de fato acontece no nosso coração, e aí sim a alegria volta. Esse é o caminho da nossa vida, assim nós devemos viver. É um processo, e você precisa aproveitar o processo que a tristeza traz ao seu coração. Tem um outro texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que diz: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação, e nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza desse mundo produz a morte. Fala que a tristeza, algumas situações de profunda tristeza, leva a gente ao arrependimento. E a gente vê a vibração dos adolescentes aqui no final de semana. Agora, antes dessa alegria, teve um momento de tristeza. Nem todo choro foi choro de alegria, ou? Aí há choro pelo pecado cometido, há choro por algumas coisas que acontecem na família, há choro por algumas decepções, há choro por algumas situações. Nem sempre a alegria está latente na nossa vida. Antes daquela tremenda alegria, muitas vezes nós passamos por um tempo de tristeza, mas é um processo na nossa vida que deve ser muito bem aproveitado. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, nós vamos ler texto do versículo 9 em diante. Gênesis capítulo 21, versículos 9 em diante. Esse texto fala da família de Abraão. Ela não era exemplar em todos os aspectos, há ali algumas dificuldades. Ele toma a escrava como a serva como esposa,
e aí isso acaba gerando dificuldades por causa do filho Ismael. E aí nós lemos esse texto, e desse texto nós queremos tirar algumas verdades. O texto diz o seguinte: certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era o seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o menino, nem com a sua esposa, a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é o seu filho também, e por isso farei com que os descendentes deles sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, deu para Agar comida e um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros, significa na responsabilidade dela, mandou que fosse embora. E Agar foi embora andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha, foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: eu não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino, pegue-o pela mão, eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água, deu para Ismael beber, e protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Até aqui a palavra de Deus. E a gente fica até um tanto desconcertado ao ler esse texto, porque Abraão manda embora aquela serva da qual ele fez uso, numa linguagem mais simplória. Ele manda embora aquela mulher que na verdade deveria ser o apoio da vida dele, porque ele queria uma descendência, e por essa razão ele chamou essa mulher. Obviamente Sara participou disso, e eles tiveram um filho, Ismael. E agora começa essa complicação. Sara vê o seu filhinho queridinho, bonitinho, brincando com Ismael, que era bem mais velho, tinha lá seus 14, 15 anos, enquanto o outro era pequeno ainda. E aí ela diz: isso não está certo, eu não quero que Ismael seja herdeiro juntamente com meu filho, porque o filho mais velho receberia a porção dobrada da herança. Eu não quero que ele seja herdeiro juntamente com o meu filho. Manda embora essa mulher. E Abraão ficou preocupado, porque era o filho dele também. Manda embora a mulher, depois de uma confirmação de Deus. E isso talvez soe estranho aos nossos ouvidos. Deus diz: pode mandar embora. Deus falando. Então Deus estava protegendo Abraão e expondo aquela mulher com o seu filho. Era na verdade uma situação que talvez a gente não compreenda por completo, mas era um processo na vida dessa mulher também, porque ficando lá não seria tão bom quanto sair daquele lugar. E por isso Deus confirma: pode ir. E a gente talvez fique indignado, porque essa mulher anda sem rumo, fica sem água, perdida no deserto, o filho já sem forças, e ela não sabe como continuar, coloca o filho debaixo lá de uma sombra, e ela então se afasta, porque ela não tem coração, ela não tem a capacidade de observar o filho desfalecendo. Ela não quer nem ouvir o choro, nem a angústia do filho que estava então já com sérias dificuldades. E aí aparece o anjo do Senhor. Quando a gente vê tudo isso, a gente não consegue compreender por que Deus faz isso com essa mulher. Por que Deus permite que Abraão manda ela embora? E a indignação pode tomar conta sim. E a gente pode achar que Deus é injusto, ou que Deus favorece algumas pessoas mais
do que outras. E aí você vira a página da sua Bíblia. No próximo capítulo, nós começamos com um certo título que diz: Deus coloca Abraão à prova. E diz: Abraão, pegue o seu filho, seu único filho, e vá entregá-lo a mim em sacrifício. Apontou o lugar, e aí chegou a hora da prova de Abraão. São processos. Abraão saiu feliz ou não? São processos. E essa mulher, Agar, estava nesse processo. Uma profunda tristeza. E mesmo assim Deus se revela a ela, a reorienta no deserto, proporciona água para ela, abre a visão dela, ela enxerga a fonte, ela tem água para continuar. E o texto continua dizendo o seguinte: protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas, que na época era algo muito nobre. Um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. E anteriormente, Deus já tinha dito ao Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Eu estou falando de Ismael, seria pai de uma grande nação. Muitas vezes nós comparamos a nossa vida como a vida de Ismael. Não sabemos por que estamos aqui, não entendemos o propósito de Deus, nascemos, talvez até tivemos uma infância, adolescência maravilhosa como Ismael teve, com muitas regalias, mas de repente a nossa vida, ela se encontra em situação delicada e a tristeza começa a tomar conta e o clamor aumenta cada vez mais porque nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós vivenciamos naquele momento. E muitas vezes nós não conseguimos compreender que a promessa de Deus, por causa desse momento do deserto, não perde a sua força. Muitas vezes nós não conseguimos compreender que o propósito que Deus tem para nós não vai se perder apesar da dificuldade, da tristeza, dos empecilhos, das dificuldades pelas quais nós precisamos passar. A tristeza toma conta, a tristeza faz parte. E como diz o texto de 2 Coríntios, que nós já citamos, é nos momentos de tristeza que muitas vezes há uma conversão no nosso coração, uma mudança de atitude. Por quê? Porque na nossa tristeza, a nossa reflexão é mais profunda, a nossa reflexão é mais coerente. Na euforia, na alegria, nos tempos de glória, de sucesso, muitas vezes nós não sabemos avaliar as consequências dos nossos atos. E aí no final de semana aqui do Abençoando Gerações, nós ouvimos muitas histórias, nós não, os outros, né? Porque eu não estava no grupo pequeno, mas como é comum, muitas histórias de pessoas que euforicamente tomaram algumas decisões que trouxeram tremendas dificuldades à sua vida. Choraram amargamente por aquilo. E tiveram um tempo de graça nesse final de semana para serem curados e libertos disso. Quem fez o Abençoando Gerações concorda comigo? Não é essa a verdade, não é essa a realidade, um tempo de graça, onde Deus cura, mas essa decisão foi tomada, essa decisão irresponsável foi tomada, talvez no momento de euforia, de bagunça, de confusão, de festa, e não houve a reflexão profunda e coerente, sincera, em relação àquele ato. A tristeza, ela pode ser bem aproveitada, porque ela pode nos conduzir a uma reflexão mais profunda. Precisamos sim, às vezes, passar por momentos de tristeza. Eu não estou sugerindo
para permanecer na tristeza, mas às vezes a nossa alma precisa chorar sim. Na tristeza nós nos tornamos mais sensíveis e mais ensináveis. Eu imagino Agar no deserto tendo uma série de dificuldades. O que fazer da sua história? Obviamente Deus precisava ensinar algumas coisas para ela, da mesma forma como precisou ensinar para Abraão, no próximo capítulo, quando ele disse: Abraão, você precisa pegar o seu filho e entregá-lo em sacrifício a mim. Certamente gerou uma tristeza muito profunda no coração de Abraão, mas era o momento de ensino. Nós nos tornamos ensináveis com a tristeza, nós nos tornamos mais sensíveis quando a lágrima da alma escorre pela nossa vida. E ainda o outro aspecto que quero sublinhar aqui: na tristeza colocamos em ordem os nossos valores e nossos propósitos. O texto de Eclesiastes diz: é melhor estar na casa de luto do que estar na casa de festa. Porque a casa do luto nos leva a uma meditação, a uma reflexão, a uma ordenação, um colocar em ordem dos nossos valores e também dos nossos propósitos, das nossas paixões. É no momento de tristeza que nós podemos mudar a nossa vida. Eu não sei como você está nessa noite. Também não sei o que você tem feito com a sua tristeza. Eu não sei se você tem aproveitado o momento da lágrima para que ele servisse de alguma maneira para uma melhoria da sua vida. Como diz, a lágrima, a tristeza pode nos levar ao arrependimento, pode nos levar à sabedoria, pode nos levar à reflexão, nos leva a um discernimento melhor sobre as coisas da vida. O que você tem feito com a tristeza? Tem fugido dela? Tem esperado que ela passasse? Tem lido o Salmo 30 por diversas vezes? O choro demora a noite toda, mas a alegria vem pela manhã e a alegria não veio. O choro voltou à noite seguinte e a próxima semana também. E o choro não vai embora. O choro não vai embora quando o processo na nossa vida não tem sequência, não tem continuidade. Como Deus gostaria de tratar a sua vida? Ele está chamando a atenção a alguns aspectos do seu comportamento, quer te levar a um ensino, a uma nova reflexão, quer conduzir você de uma forma mais sábia. O choro faz parte, a tristeza é necessária. O que você tem feito com a tristeza que vem de Deus? O que você tem feito com esse momento, talvez de uma falta de disposição de celebrar? O que você tem feito naquele silêncio triste da sua vida? Deus quer tratar mais e mais a nossa vida. Nesse final de semana, só aqui várias caixas de lenços foram usadas e bem usadas para enxugar lágrimas. Mas eu imagino que nenhuma pessoa que usou daquela caixa de lenço está arrependida por ter chorado, porque depois do choro veio a alegria, depois do choro veio a ministração profunda de Deus, que trouxe um regozijo no coração dos adolescentes, regozijo no seu coração, e Deus quer nos conduzir nisso. Aproveite bem a tristeza. Você não vai sorrir para sempre. Você não vai sorrir sempre.
aproveite a tristeza e deixe Deus ministrar o seu coração. Deixe a tristeza te conduzir para o lugar onde Deus te quer. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por termos percebido a manifestação da Tua glória nesse final de semana, de diversas formas. Obrigado, Deus, porque nós tivemos o privilégio de presenciar a Tua mão agindo. Isso sim traz alegria ao nosso coração. Queremos celebrar, sim, queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e de fato expressar alegria por aquilo que o Senhor tem feito. É verdade, Deus, que andar contigo nos leva a momentos maravilhosos, mas o Senhor também tem chamado a nossa atenção e tem nos conduzido a alguns momentos de tristeza. E Pai, nós não queremos fugir dessa ministração que o Senhor realiza em nossos corações quando a tristeza vem. Sabemos que o nosso espírito fica mais atento, de ouvidos abertos para ouvir o Teu falar quando estamos tristes. Sabemos também que na tristeza a Tua mão, Deus, o Teu poder não perde a sua força, mas torna mais poderoso sobre a nossa vida. Sabemos que a tristeza é um período sim de passagem, mas o Teu desejo maior não é ver nossa lágrima, mas enxugá-la e nos conduzir de fato a algo melhor, a uma vida mais completa, a uma conversão talvez, ou talvez a uma nova palavra de promessa. Pai, nós queremos Te dar permissão para continuar ministrando em nossos corações. O acampamento acabou na fazenda, mas continua em nossas vidas. O abençoando gerações tem a sua continuidade nas nossas casas. Toda e qualquer ministração do Senhor em nossa vida tem o seu objetivo eterno. E nós queremos alimentar isso cada vez mais e experimentar cada vez mais a Tua glória. Pai, mas eu quero orar também por aqueles que estão tristes nesse momento, sorrindo por fora, mas talvez com uma profunda tristeza em seu coração. Eu peço por uma ministração especial do Senhor nessa noite sobre essas vidas. Enxugue as lágrimas, Pai querido. Abrace essas pessoas. Chame-as pelo nome. Confirme a elas que elas são Tuas. Deus, que no espírito delas, elas tenham a convicção de que ao amanhecer do dia, a esperança voltará, a coragem voltará e a nova vida estará a seus pés. Deus, que pelo Teu precioso nome, essas pessoas sejam tocadas e recebam uma palavra do Senhor da mesma forma como Agar recebeu. Que saibam que o Senhor tem sim propósitos para a vida dessas pessoas também. Ó querido Deus, abrace, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a se colocar em pé. Queremos cantar essa última música. Abra o seu coração para Deus. Diga assim: Senhor, continue ministrando na minha vida. Diga assim: Senhor, estou à disposição. Não quero só ouvir falar da Tua ministração na vida de outros. Eu quero experimentar dessa glória de Deus mais e mais. Amém? Fazer dessa música a nossa oração. Depois nós voltamos para as nossas casas com a presença de Deus, cuidando dos detalhes da nossa vida. Amém.
Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. No começo, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que você tenha uma ótima semana. Dê um abraço na pessoa ao seu lado. Desejo uma ótima semana para ela também. Que você possa viver nesse amor de Deus, mesmo estando em lágrimas.
Galera, na saída tem um pastel preparado pelos jovens.